Olá, você aí de casa. Hoje nós damos continuidade às aulas de Sociologia e hoje a gente perpassa uma grande temática, importantíssima temática em todos os vestibulares, provas de Enem, que é a temática da cultura. Bem diferente, né? Nós estávamos lá nos clássicos da Sociologia, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, e hoje a gente adentra essa temática, que é uma grande temática que vai ser dividida em várias aulas, mas hoje a gente trata-se da introdução à cultura. O que é importante nós entendermos a partir da cultura? Quais as correntes teóricas de análise da cultura? Nós perpassaremos algumas delas, as mais importantes, para a gente ter uma visão mais ampla desse conteúdo. Tudo bem? Vamos lá então? Galera, antes de tudo é importante a gente entender o que faz o indivíduo estudar a cultura. O que é a cultura? Nós poderíamos identificar que a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos. Por que sistemas simbólicos? Porque nós, indivíduos, damos significado a todas as coisas. Mas o que significa esses sistemas simbólicos? Sistemas simbólicos é a língua, as formas de vestimenta, os padrões culinários, o conjunto de moral, o conjunto de leis, o conjunto de regras éticas. Então, tudo isso são sistemas simbólicos. Então, nós podemos considerar que a cultura é o conjunto de tudo isso, né? Da moral, da ética, dos comportamentos, da forma de vestimenta, da culinária, da língua, das formas de expressão. Tudo isso é considerado cultura. E quando que o indivíduo ele vai ter necessidade de estudar a cultura? Obviamente que desde a antiguidade nós temos filósofos trabalhando sobre a diferença entre os indivíduos. Isso é claro. Mas nós vamos começar a criar teorias para conceituar e entender a cultura e as diferenças culturais entre os indivíduos somente a partir do século XV, em que nós temos as grandes navegações. O que foram essas grandes navegações? A partir do século XV, o europeu, em necessidade do desenvolvimento da sua economia, das relações econômicas colocadas, ele começa então a fazer, de uma forma coletiva, grandes empreendimentos, que são as grandes navegações. Indivíduos que adentravam esses navios, viajavam por meses, iam para outros continentes ou outras localidades, para o além-mar, fazer comércio. É por isso que a gente fala que, correlacionado às grandes navegações, nós temos o comércio ultramarino. Esse comércio que é feito para o além-mar, com outras populações. Mas é claro, pessoal, que quando esses indivíduos começam a chegar do outro lado do mundo ou em outros continentes, eles tomam contato com indivíduos absolutamente diferentes entre eles. Então, com formas de vestimento diferentes, com padrões de culinária absolutamente diferentes. Uma das coisas que era também comercializado nesse momento são especiarias, porque as Índias, por exemplo, tinham uma série de especiarias que eram muito valorizadas na Europa naquele momento. Então, nós percebemos que eram indivíduos que se organizam de forma diferente, que se vestem de formas diferentes. E os indivíduos eles entram em contato, então, com essa diferença, com aquele conceito que nós chamamos de alteridade. A alteridade é sempre diferença, é o outro diferente de mim. Então, esses indivíduos eles têm essa necessidade de tentar explicar essas diferenças. Obviamente, que a gente pode imaginar também no século XV. No século XV... os portugueses, eu prefiro dizer, eles invadem o Brasil, não é, de certa forma, um descobrimento, porque nós tínhamos já uma grande população de povos indígenas aqui, e eles entram em contato com essas populações portugueses, europeus, que vêm da Europa. E eles passam a identificar uma série de diferenças. É por isso que muitos desses intelectuais daquele momento, naturalistas e historiadores que vêm nessas grandes navegações, passam a falar, por exemplo, que os povos indígenas eles são sem fé, sem rei, sem lei. Por quê? Sem fé porque não praticavam o cristianismo, que é a grande religião, o grande bloco religionário que é colocado na Europa. Segundo, sem fé, além, sem rei também, porque eles não tinham um sistema de governo pautado em um rei, em uma autoridade máxima de poder. Nós sabemos que as sociedades indígenas elas são sociedades contra o Estado. As Sociedades contra o Estado é o nome de um livro importante do Pierre Clastres, um intelectual, um antropólogo, que vai falar que as sociedades indígenas são contra a centralização do poder, porque eles não têm essa divisão de poder e nem mesmo o indivíduo no centro de todo esse poder, como nós tínhamos na Europa do século XV, na figura do rei. Então, eles são sem fé, sem rei e também sem lei, porque eles não tinham um mesmo aparelho jurídico-político colocado de organização da sociedade. Obviamente que são outras formas que nós temos, a partir das populações indígenas, de organização da vida social.
E isso faz com que os indivíduos tenham que pensar, então, esses portugueses, esses intelectuais daquele momento, em explicações para entender essa diferença entre populações indígenas, entre populações indianas, entre populações africanas com relação àquelas populações europeias, porque a gente sabe que a Europa, mesmo naquele momento no século XV, eles têm certa homogeneidade nos países, eles têm certos padrões de comportamento que são ali partilhados entre toda a União Europeia. Então, esses indivíduos, eles acabavam entrando em contato com essa diferença. E essa diferença pede uma explicação, pede algo que possa, clarear, identificar por que nós somos tão diferentes entre si. E a partir disso, que lá no século XIX, nós começamos até então a ter uma formulação mais colocada, mais embasada, desses pensamentos que iam se colocando, de naturalistas, viajantes, que começavam a escrever em seus diários essas diferenças entre os indivíduos. Então, nós temos, pela primeira corrente, o evolucionismo cultural. O evolucionismo cultural é a primeira corrente que vai tentar explicar de forma científica a diferença entre esses indivíduos. E de que forma eles vão explicar? A partir da teoria da evolução. Nós temos, pessoal, lá no século XIX, nesse período, com o surgimento, inclusive, da sociologia, a consolidação da antropologia, desse estudo dos homens, Anthropos, homem, logia, o estudo, uma racionalização, um entendimento. Então, essa antropologia, ela surge a partir desse viés do evolucionismo cultural. No século XIX, nós temos um ideal muito forte das teorias cientificistas, das teorias baseadas na ciência. E nós temos o cientificismo como muito forte nesse período, ou seja, acreditar que a ciência é o único e o possível conhecimento verdadeiro e aceitável, que todas as outras formas de pensamento, elas devem ser descartadas. Vocês se lembram, lá na aula de Auguste Comte, quando eu falei da lei dos 3 estados que ele coloca, é um ideal evolucionista, porque ele vai falar que nós temos padrões e etapas de pensamento. Então, o que significa o evolucionismo cultural? O evolucionismo cultural significa uma história universal. Então, eles querem entender que todas as sociedades, elas passam pelas mesmas etapas de progresso humano. Todas as sociedades passarão por essas etapas. E, obviamente, que o que explicaria a diferença entre europeus e, por exemplo, povos indígenas? É que os povos indígenas estariam no estágio mais rudimentar de desenvolvimento e, obviamente, os europeus se colocaram no estágio mais superior de desenvolvimento humano. Então, nós percebemos como aqui a gente tem uma visão preconceituosa, uma visão minimalista, que não leva em evidência, que não leva em questão o desenvolvimento próprio daquelas sociedades, mas simplesmente avalia as sociedades de forma comparativa e as coloca em estágios desse processo evolutivo. Essas teorias, obviamente, elas foram influenciadas pelas teorias da biologia do Charles Darwin. Então, o que o Darwin fala para a biologia? Que nós temos um desenvolvimento das espécies humanas, que as espécies mais bem adaptadas, aquelas que conseguem melhor se adaptar, são as sobreviventes em decorrência de outras que vão deixar de existir. E nós temos intelectuais que estudam, então, as sociedades e as ciências humanas, as relações humanas, e que querem aplicar esse modo muito bem colocado e de sucesso do darwinismo para as sociedades. É por isso que nós temos também, nesse período, no século XIX, mais à frente, no neocolonialismo, numa outra leva de grandes navegações, numa outra leva de exploração de continentes, como o continente africano e asiático, esse ideal de darwinismo social que eu já falei para vocês em outras aulas. Então, o que significa o darwinismo social? Significa acreditar que as sociedades, de uma forma coletiva, elas passam por essas etapas de progresso humano. E a Europa, obviamente, pega um ideal que serve como uma luva para o neocolonialismo, de que eles, enquanto sociedade civilizada, deveriam ter o dever moral de levar a civilização para outras sociedades. Nada mais do que uma desculpa esfarrapada para poder explorar essas colônias em outros continentes. Então nós percebemos que, como desde o século XV nas grandes navegações, nós temos a tentativa de explicação, nós temos a anotação por filósofos, por naturalistas, por pintores, nós temos várias condições de informações que vão sendo colhidas dessas populações e as diferenças entre essas populações, e nós temos lá no século XIX, como nós temos o neocolonialismo, outra leva de grandes navegações em busca de explorar esses novos continentes, essa teoria que é constituída do evolucionismo cultural. Então, o evolucionismo cultural identificará uma história comum entre
todos os indivíduos, entre todas as sociedades. E cada sociedade passará por etapas necessárias de desenvolvimento. Algumas sociedades, como as indígenas, as africanas, as sociedades asiáticas, eram consideradas no grau mais ínfimo de desenvolvimento, em decorrência dos europeus que eram colocados no grau mais evoluído desse progresso humano. Beleza, pessoal? Mais tardiamente, nós temos uma outra corrente intelectual da antropologia que vai contrapor em absoluto o evolucionismo social ou cultural, porque o evolucionismo ele vai dar origem a uma série de determinismos, ao determinismo geográfico, ou seja, acreditar que o indivíduo, por ele ter nascido em determinada localização, ele já tem limitações intelectuais, ou o determinismo biológico, de acreditar que por um indivíduo ser de uma determinada raça, ele terá também essas mesmas limitações intelectivas. Então, cria-se uma série de determinismos que são uma visão, uma forma de ver preconceituosa desses indivíduos. Então, nós percebemos como, a partir desse determinismo biológico, foi criada a eugenia, que vai considerar que existem bem-nascidos, existem uma raça, né, ou raças que são superiores a outras. Só que a gente sabe hoje já, né, a partir dos estudos científicos, que não é possível determinar nenhuma raça pura. Se a gente pega a nossa genética, ela é absolutamente complexa. Nós temos uma genética que advém de várias partes do mundo. Isso porque todos os povos, eles mantinham contato entre si. Então não é possível a gente identificar esse conceito de raça. É por isso que é muito melhor você não utilizar o conceito de raça, a não ser que você esteja falando das teorias racialistas que são dadas no século XIX. É importante a gente utilizar não o conceito de raça, porque isso já foi quebrado há muito tempo, e utilizar o conceito de grupos étnicos ou de etnia. Lembre-se disso, tá? Então, ao contrário do evolucionismo social ou cultural, nós vamos ter uma outra corrente que vai se contrapor, que é a corrente do culturalismo. É quando nós passamos, né, do pensamento, do entendimento que pauta-se na raça, em caráteres biológicos, em explicar os indivíduos por diferenças biológicas ou genéticas, e nós passamos para explicar essas diferenças com base não na biologia, mas na cultura, ou seja, em como os indivíduos se organizam em sociedade, em como os indivíduos criam a sua cultura. Então nós temos essa transformação enorme e a partir disso nós temos o particularismo histórico. Um dos expoentes dessa corrente é o americano Franz Boas, um antropólogo importantíssimo, que vai pautar-se então não mais na raça, mas na cultura. Então nós temos um particularismo histórico absolutamente importante. As sociedades elas não serão mais analisadas e nem mesmo comparadas com base num estágio evolutivo em que há necessidade de se passar por esse estágio. Mas agora elas serão vistas a partir do particularismo histórico. Cada sociedade se desenvolve de forma específica. Cada sociedade tem etapas de desenvolvimento específicas e próprias. Então eu olho para as populações indígenas, eu não vejo mais sociedades inferiores. Eu vejo sociedades que são diferentes da minha, que se desenvolvem de formas diferentes, que se comportam de formas diferentes, se vestem de formas diferentes, têm cosmologias, ou seja, formas de entender a lógica do mundo diferentes, mas que elas não são inferiores em decorrência dessas diferenças. Elas são simplesmente diferentes, com desenvolvimentos próprios. Então é um grande avanço que nós temos a partir desse culturalismo, a partir do particularismo histórico. Eu paro de comparar as sociedades. Cada sociedade em si ela é diferente e cada sociedade tem um desenvolvimento específico. Isso é absolutamente importante. Nós temos ainda a corrente do funcionalismo, que vai surgir na antropologia a partir do Bronislaw Malinowski. Eu não coloquei aqui para vocês porque não é tão importante, mas o que o funcionalismo ele vai pregar? Ele vai simplesmente pregar, e a gente pode identificar o próprio Emile Durkheim como funcionalista, simplesmente esse funcionalismo ele vai pregar que nós temos a sociedade colocada de forma orgânica. E cada instituição social, ela vai ter um papel dentro daquela sociedade. Cada sujeito, ela terá um papel dentro da sociedade. Ou cada manifestação ritualística cultural vai ter um papel dentro da sociedade. O Bronislaw Malinowski, um inglês, antropólogo, um dos mais importantes, ele vai fazer um estudo entre os trobiandeses nas ilhas Trobian, na Melanésia, próximo à Austrália, e vai identificar que os seus rituais de trocas, os seus rituais, eles têm uma função dentro da sociedade. Uma função de manter a coesão, uma função de manter, por exemplo, as trocas econômicas. Então, cada
cultura naquele momento, cada aspecto melhor daquela cultura terá uma função. O Emile Durkheim ele também fala isso, só que com respeito às instituições sociais. Cada instituição social tem um papel importante para a coesão, para a regulamentação da sociedade. Se uma instituição social falha, todas as outras instituições vão começar a falhar também. Então nós temos dentro da antropologia, só para aqui falar para vocês, essa corrente teórica do funcionalismo. Mas mais importante ainda é nós identificarmos a corrente teórica que surge depois, que é a corrente da antropologia estrutural. Galera, antropologia estrutural, esse nome estruturalismo também que vocês podem ver, é uma base que vai se pautar numa estrutura. Só que estrutura é essa? É a estrutura da inconsciência. Então nós temos um inconsciente. Quem vai criar, né, essa colocação da cultura enquanto uma antropologia estrutural, enquanto estruturalismo, é o Claude Lévi-Strauss, um dos pais da antropologia, um dos mais importantes teóricos. E por que a gente chama de estruturalismo? Porque ele vai identificar que nós temos uma estrutura que é a estrutura do inconsciente. O Claude Lévi-Strauss, ele vai vir para o Brasil naquela missão francesa, dar aula na USP. Então ele vem com uma série de outros intelectuais, ele convive com alguns povos indígenas, faz as suas análises e ele estuda o que ele chama de pensamento selvagem. Não selvagem no sentido de ser menos desenvolvido, mas o pensamento das populações indígenas. E ele quer entender, depois de seus estudos em anos e anos de várias populações em várias partes do mundo, ele quer entender o que nos torna iguais enquanto ser humano. E o que nos torna diferentes enquanto seres humanos? Então ele quer identificar isso, quebrando com esse padrão de diferenças biológicas e somente adentrando numa caracterização cultural. Então ele vai identificar o que nos torna iguais em relação aos seres humanos, né? O que nos torna seres humanos de forma igual é uma estrutura que nós temos, que é a estrutura do inconsciente. O inconsciente ele está aqui no nosso cérebro, é uma estrutura que nós temos para o Lévi-Strauss. Isso já é estudado, o inconsciente, a partir da linguística, com o Fernando Saussure, que também tem uma corrente chamada estruturalismo lá na linguística. Nós temos também a figura do inconsciente, estudada pela psicanálise, pelo Freud. Só que aqui o Claude Lévi-Strauss ele vai estudar essa estrutura do inconsciente a partir do estudo da cultura e da relação entre as sociedades humanas. Então, para ele, todos nós temos essa estrutura do inconsciente. Essa estrutura, ela é vazia, ela é somente uma estrutura, uma forma. Só que essa estrutura, ela vai ser absolutamente preenchida. E o que vai preencher? O que vai dar conteúdo a esse inconsciente? Obviamente que é a nossa cultura. Isso quer dizer, e aqui sigam comigo, que um indivíduo ele nasce dentro de uma sociedade, uma criança, um bebê, e ele tem essa inconsciência, ele tem essa estrutura dentro de si. Obviamente que todos nós, enquanto seres humanos, temos. Mas a questão é que aquele criança, aquele indivíduo, ele vai nascer naquela sociedade, ele vai absorvendo os padrões culturais daquela sociedade, as formas de vestimenta, ele vai absorvendo também os padrões culturais, as éticas, os valores morais, a língua. Então ele vai absorvendo isso e ele vai dando forma e conteúdo aqui à sua cultura, né, a esse inconsciente. Então nós temos esse inconsciente que ele vai sendo formatado pelos conteúdos da cultura. Entendem, pessoal? Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, por que nós somos tão diferentes entre nós? Porque o conteúdo da cultura é diferente. A forma como eu vou me relacionar com a natureza é diferente. A forma como eu vou me organizar socialmente ela é diferente. A forma como eu vou me relacionar com outros indivíduos. A forma como eu vou entender todos os fenômenos sociais. A forma como eu vou estabelecer as minhas instituições sociais. Tudo isso é diferente. Porque cada sociedade, ela cria, ela dá significado a todas as coisas. Cada sociedade, ela vai criar a cultura. A cultura ela é uma criação. Ela é a forma como eu significo todas as coisas. Então nós temos que o inconsciente ele é aquilo que nós temos de comum. Todos nós, seres humanos, temos. Mas a diferença é que o conteúdo irá compor esse inconsciente. E esse conteúdo ele é dado pela cultura. Então, se eu sou uma criança que vou nascer no Brasil, mas eu vou ser criado no Japão, por exemplo, obviamente que esse inconsciente ele será composto não pela cultura brasileira, mas pela cultura do Japão. Porque é aquele processo de socialização, de vivência dentro daquela localidade que vai fazer com que eu preencha esses meus conteúdos dentro do inconsciente.
Beleza, galera, parece difícil, mas não é, só vocês entenderem essa questão do inconsciente que nós temos de igual. E aqui nós temos também uma outra coisa que o Levi-Strauss fala que é absolutamente importante. O que vai fazer com que nós passemos do domínio da natureza e adentremos ao domínio da cultura? O que vai fazer com que a gente passe dessa natureza para adentrar a cultura são as regras sociais. E ele vai criar essa questão que nós chamamos de tabu do incesto. O que é o tabu do incesto? Para ele, todas as sociedades têm uma primeira regra social, que é a regra de não poder realizar o incesto, ou seja, ter relações sexuais, amorosas e afetivas com pessoas que eu compartilho a minha genética, que eu tenho relações consanguíneas. Então nós percebemos aqui que o tabu do incesto é a primeira regra social que ele encontra em todas as sociedades. Dentro do estudo da antropologia, a gente não consegue identificar nenhuma sociedade que é aprovado e que é normal essas relações entre parentes consanguíneos. Em todas as sociedades nós temos essa regra. Então, Levi-Strauss vai falar que a partir dessa primeira regra social que se dá em todas as sociedades, nós temos a passagem para o domínio da cultura. Quando nós passamos então de viver a partir do instinto e quando nós racionalizamos e criamos as regras sociais de boa convivência entre os indivíduos. Beleza, pessoal? Então são as duas questões importantes. A do inconsciente, que vai levar, né, a essa estrutura universal que todos têm igual, que será preenchida pelos conteúdos da cultura, que vai nos tornar diferentes. Então o inconsciente é o que nós temos de igual e a cultura é o que nós temos de diferente, que vai nos diferenciar. E nós temos o tabu do incesto, que é a primeira regra social colocada. E nós temos também outros indivíduos que vão trabalhar esses conteúdos de cultura e vão explicar a partir das suas teorias. Então nós temos, por exemplo, o Ernest Cassirer, que vai falar sobre o caráter simbólico da cultura, que tem a ver com o que eu estou falando ali no começo da aula. Então ele vai falar que nós não somos homo sapiens, né, do saber, nós somos homo simbólicos, porque nós criamos símbolos, nós damos significados às coisas. Então trata-se da capacidade da gente dar significados aos objetos. Então, obviamente, que cada sociedade ela vai dar um significado próprio aos objetos. Eu posso aprender, galera, isso é importante, eu posso aprender a falar um idioma perfeitamente, mas eu jamais saberei qual é o significado que aqueles indivíduos dão para determinados elementos, porque eu entendo os elementos a partir da minha cultura, e cada cultura ela tem em específico uma forma, né, de entender essas coisas. Então é muito importante a gente ter em vista isso. A gente dá significado a todas as coisas. Uma cadeira, por exemplo. Eu sei, a partir da sociedade brasileira, para que aquela cadeira serve. Mas dentro de uma sociedade indígena, a cadeira nem existe. Esse elemento, esse objeto, ele nem existe. Quando ele existe, ele é feito não para sentar, porque povos indígenas não utilizam cadeiras para sentar. Eles se sentam no chão. Eles se sentam agachados, de uma forma que a gente não realiza. Né? Eles descansam agachados. Então a gente percebe que a cadeira ela simplesmente aparece nas sociedades indígenas enquanto artesanato para vender para nós, porque eles sabem que deve ter alguma significância ali para nós e não para eles. Então a gente percebe como a gente dá significados específicos a todas as coisas. E isso significa que nós somos seres simbólicos. É por isso que eu chamei também lá no começo cultura enquanto sistemas simbólicos. Porque na prova vocês não vão achar, porque cultura é um conjunto de hábitos, de crenças, de morais, você vai encontrar conjunto enquanto sistemas simbólicos. Todas essas questões, o hábito, a crença, o conjunto de leis, as morais, são sistemas simbólicos. E a cultura é todo esse emaranhado. E isso nos remete muito ao Clifford Geertz, um dos antropólogos mais importantes que nós temos também. O Geertz também não está mais vivo, e ele vai falar o seguinte, uma frase que é importantíssima: o homem é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo teceu. Ou seja, nós temos todos esses conjuntos de sistemas simbólicos, as leis, a moral, a religião, os padrões de culinária, as formas de vestimenta, e tudo isso são teias pelas quais a gente se amarra, porque nós vivemos a partir da nossa cultura, do conteúdo que investe, né, essa estrutura do inconsciente. Então a gente vive a partir desses emaranhados e a gente enxerga o mundo a partir desse emaranhado de significados. Então, nós temos uma outra antropóloga americana que chama Ruth Benedict, e ela vai falar que a cultura é a lente pela qual a gente enxerga o mundo, e é absolutamente verdade, porque a forma como eu vou entender a ética, a forma como eu vou me comportar, a forma como eu vou dar significado às coisas, parte da cultura da qual eu faço parte.
Beleza, pessoal? Isso é importante. Então, ele vai fazer uma análise interpretativa da cultura. O Clifford Geertz, quando ele começa a adentrar aí as sociedades diferentes da sua para poder fazer uma etnografia, o que é uma etnografia? Um estudo daquelas sociedades, então ele vai conviver com aquelas populações, muitos antropólogos vão conviver com populações indígenas, por exemplo, a gente tem essa análise e a gente tenta olhar de dentro, a gente tenta ver pela ótica daquele nativo, ver pela ótica daquele indivíduo, para a gente tentar entender a lógica de funcionamento daquela sociedade. Então a gente faz esse exercício, mas para o Geertz esse exercício ele é interpretativo. Por quê? Simplesmente porque eu faço uma interpretação da interpretação. Vamos entender isso melhor? Nós temos os objetos, certo? Cada indivíduo naquela sociedade, ele dá significado àquele objeto a partir da sua própria cultura. Se eu vou estudar uma cultura outra que não é a minha, eu estou fazendo uma interpretação da interpretação que aquele cara já faz. Então é sempre uma análise de fora e uma análise interpretativa. Eu não consigo adentrar essas teias de outro indivíduo. É por isso que eu falei para vocês, eu posso saber a língua perfeitamente, eu posso conviver anos e anos com aquela população. Se eu não fui criado, se eu não fui socializado dentro daquela cultura, eu não vou entender jamais o que é ser um indígena. Eu posso interpretar. Eu posso tentar entender, mas eu jamais vou saber o que é ser um indígena, porque eu parto da minha cultura, o meu inconsciente ele está recheado do conteúdo da minha cultura. Então eu não consigo entender essa cultura do outro, eu apenas faço uma interpretação. E isso é bastante importante. Beleza, pessoal? E aqui a gente também tem, só para comentar com vocês, a antropologia urbana. O que é antropologia urbana? Esse estudo da cultura ele não se dá só com populações diferentes da nossa. Não se dá somente com populações indígenas, com populações africanas, com populações asiáticas, melanésias, né, lá da Austrália. A gente não estuda só essas populações absolutamente diferentes. A gente estuda também populações que estão nas suas relações junto a nós. Então, a gente fala que na antropologia urbana é uma antropologia que a gente chama das sociedades complexas, da nossa sociedade. Então, se a gente pensar essa sociedade moderna, capitalista, globalizada, essa é a sociedade, né, que a gente chama de complexa. E essa antropologia ela vai estudar as relações nessas sociedades, nessa questão da urbanização, nessa questão das relações dos indivíduos nas cidades desenvolvidas. Nesse sentido. Então nós percebemos como a antropologia e o conteúdo da cultura ele não é trabalhado somente, né, no quesito dessas populações absolutamente diferentes da minha, mas também podem ser trabalhadas dentro da sociedade. Então a gente estuda, por exemplo, relações culturais que se dão entre grupos étnicos numa mesma sociedade. Então como se dá, por exemplo, a relação entre grupos de brancos, grupos de pretos, grupos de índios na sociedade brasileira? Isso é um estudo cultural, que parte não só da sociologia, mas também da antropologia. Beleza, pessoal? E um dos expoentes dessa antropologia urbana dentro do Brasil é o Gilberto Velho, que vai fazer vários estudos a respeito da vida cotidiana dos indivíduos e da cultura desses indivíduos, da diferença entre esses indivíduos. Beleza? E aqui a gente passa por alguns conteúdos absolutamente importantes. Primeiro, aquela diferenciação básica entre etnocentrismo e relativismo cultural. O que é etnocentrismo? Por que eu coloquei um sinal de negativo aqui para vocês? O etnocentrismo, né, se a gente pegar etnocentrismo, uma etnia no centro de todas as coisas. A gente já vê que é uma concepção que se pauta no evolucionismo cultural, que se pauta numa análise absolutamente preconceituosa, simplesmente porque eu coloco a minha etnia no centro e eu acho que a partir dessa minha etnia, a partir da minha cultura, a partir do meu grupo social, é que eu devo analisar e comparar todas as sociedades. E a gente não deve fazer isso, porque se eu coloco a minha etnia no centro de todas as coisas, eu vou comparar a minha sociedade com todas as outras. E eu considero que as outras sociedades, por serem diferentes da minha, serão inferiores. Essa é uma concepção, uma posição, um posicionamento que nós devemos evitar ao máximo. O etnocentrismo levou a genocídios vários, como por exemplo na utilização da eugenia lá na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler, né, que acabou levando a esse ideal de superioridade da raça ariana e dizimando e exterminando uma série de outras populações. Então nós percebemos como esse etnocentrismo ele só traz um ideal ultrapassado e um ideal preconceituoso.
Então é o mesmo que eu olhar para populações indígenas, por exemplo, e falar, olha, essas populações são inferiores a nós porque eles não trabalham da mesma forma como nós trabalhamos no modo de produção capitalista. Ah, porque nós, na nossa sociedade, a gente trabalha incansavelmente, a gente gera riqueza, e os povos indígenas não fazem nada disso. Obviamente que não, porque eles têm uma relação com o trabalho diferente, dada pelo conteúdo da sua cultura. A relação que eles estabelecem com o trabalho e com a construção e produção de mercadorias é absolutamente diferente. Eles se relacionam com a natureza de formas diferentes. Então o etnocentrismo ele sempre parte de um ideal de colocar a sua etnia no centro, a sua cultura no centro, e acreditar que todas as outras, por serem diferentes, são inferiores. Então é aquele quesito de, por exemplo, analisar padrões estéticos diferentes do seu e acreditar que aqueles padrões estéticos são simplesmente inferiores por serem diferentes. Então, se você, por exemplo, olha para uma mulher, já viram aquelas mulheres girafas da Tailândia, que vão colocando aqueles colares cada vez mais, né, até terem 6 ou 7 colares? Então, desde criança, elas vão colocando esses anéis para poder aumentar o pescoço. Porque o padrão estético daquela sociedade, a partir daquela cultura, é de que aquele pescoço grande é bonito. Então elas observam isso como um padrão estético que a gente coloca como, né, de beleza. Obviamente que a gente olha para aquele hábito e a gente pensa, bom, não tem nada de bonito nisso, porque a gente leva o etnocentrismo em voga, a minha etnia no centro, a minha cultura no centro. Ah, aqueles indivíduos são loucos. Mas se a gente fizesse uma análise contrária, imagina os tailandeses, por exemplo, observando as mulheres brasileiras que fazem uma série de cirurgias plásticas, fazem aquela bichectomia de tirar a parte da bochecha para parecer mais magro. Então, isso não seria estranho para eles? Então, é sempre a gente tentar entender, né, pela lógica do relativismo cultural, que eu coloquei aqui como uma postura positiva. Tentar entender a lógica de funcionamento daquela sociedade e não julgar a lógica de funcionamento daquela sociedade. É eu tentar fazer o exercício de relativismo, de relativizar. Olha, aquelas pessoas comem determinados alimentos e eu como esses. Há algo de complicado nisso? Não, a gente tem que entender por que aqueles indivíduos fazem determinadas coisas, por que eles agem de determinadas formas. É eu tentar entender por detrás daquela cultura e tentar respeitar, ter uma postura de respeito. Então, aquele indivíduo é diferente de mim? É, mas eu tenho que ter um mínimo de respeito. Pode ser que eu não aprove, pode ser que eu não concorde com aqueles ideais culturais, mas eu tenho que ter o respeito mínimo para que a gente não parta por esses ideais preconceituosos e discriminatórios, tudo bem? E aqui só uma diferença, né? Rapidamente. Muito se fala também de cultura popular e cultura erudita. O que é cultura popular, galera? Geralmente é aquela cultura que é muito dada pela coletividade. Então nós temos aí oralidade. Então essa cultura popular ela é baseada na oralidade, são aquelas crianças que apreendem pela autoridade, por aqueles indivíduos que são considerados autoridade. Numa tribo indígena, por exemplo, como é que o conhecimento é passado? Ele é passado a partir de um líder político, seja o cacique ou pajé, e por um líder espiritual, que é o xamã. Então as crianças se reúnem ali ao redor daquele líder espiritual, religioso, político, e elas vão ouvir as histórias, ouvir as mitologias, ouvir as explicações para os fenômenos sociais e elas vão aprendendo. Então a cultura popular geralmente ela é pautada na oralidade. O folclore no Brasil. Como que as crianças aprendem o folclore? A partir da oralidade, a partir, né, de quando elas escutam essas histórias. A partir do momento que a gente cria esses ideais e que a gente perpassa esses ideais de geração para geração. Então é sempre perpassado de uma forma oral, sem forma escrita geralmente. Então são conhecimentos geralmente de senso mais comum, que não tem comprovação científica, mas que são conhecimentos importantes para a prática e para a manutenção social. E nós temos uma cultura que é chamada de erudita, que é muito mais baseada na técnica, né, naquela necessidade de você saber executar. E é muito mais voltada às classes economicamente dominantes. Então, se nós temos aqui, por exemplo, na cultura popular, aquela cultura que é passada por ensinamentos, nós temos, por exemplo, o passinho, nós temos o funk, nós temos a literatura de cordel, nós temos o folclore brasileiro, nós temos várias músicas, cânticos, danças, como, por exemplo, a capoeira, como o frevo, que são passados de geração para geração e são dados pela coletividade. E essa cultura erudita, nós já teríamos o balé, nós teríamos o piano, nós teríamos o teatro, que são, né, culturas que geralmente, práticas, né, culturais, perdão, que são executadas pelas classes economicamente dominantes e que exigem uma técnica por detrás. Obviamente, galera, que não existe fronteira entre essa cultura popular e erudita, mas é uma conceituação, é uma separação que é colocada e é importante da gente falar. Tudo bem?
Bom, eu espero que você em casa tenha entendido, espero que eu tenha sido clara. Dúvidas a gente pode tirar depois. E é isso, aula que vem a gente já vem com outra temática da cultura, que é a temática de povos indígenas no Brasil. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.